Eu sou a professora Giovanni Vilarindo, sou professora de língua portuguesa, especialista em linguagem, tecnologia e mundo do trabalho e mestra em letras pela Universidade Federal do Piauí. Hoje, na nossa aula 1, nós vamos discutir sobre variação linguística. Esse conteúdo aprende especificamente a esta habilidade: analisar criticamente textos de modo a compreender e contextualizar as línguas como um fenômeno geopolítico, histórico, social, cultural, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. No entanto, antes de adentrarmos na explanação desse conteúdo, eu gostaria que vocês tivessem em mente que a língua é uma capacidade inerente do ser humano, inata ao ser humano. O que isso significa? Que nós, enquanto homens, nascemos com essa capacidade, que só pode ser exercida mediante ao caráter social ou em interação com o outro. Logo, a língua tem um caráter social. E como nenhum ser humano é igual, pressupõe-se que também a forma de falar, a forma de exercer essa capacidade não seja igual. Portanto, vamos discutir essa compreensão a partir desse texto. É um texto híbrido, por se tratar de linguagem verbal e não verbal, e também traz aqui um personagem que é bem conhecido da língua portuguesa, o Armandinho. E ele vai dizer o seguinte: para mim pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vão querer de macaxeira, que eu adoro. O que eu quero que vocês observem aqui? Que as palavras aipim, mandioca e macaxeira são palavras distintas para se referir a um mesmo objeto no mundo real, ou seja, uma planta. Mandioca, e eu vou utilizar esse termo porque eu sou nordestina e geralmente a gente utiliza o termo macaxeira. Trata-se de uma planta, um objeto que ganha aqui, por exemplo, 3 nomes distintos. E por que isso acontece? Justamente por se tratar de uma variação regional ou geográfica que traz uma característica muito importante acerca do nosso país e acerca dos falantes da língua portuguesa aqui no Brasil. O fato de termos uma construção multicultural, uma construção diversa, uma construção que sofreu alterações ao longo do tempo e bebeu de determinadas fontes, como culturas distintas, africanas, indígenas, europeias. Então, essa construção aqui baseia-se nessa multiculturalidade que o Brasil exerce. E aí está no texto 2 que aponta justamente essa explicação. Macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse tocoí, e aí aparece aqui a imagem da macaxeira, o que representa a macaxeira. E para além das informações acerca da língua, nós temos aqui também uma informação cultural, Pelo visto, as crianças não sabiam do que se tratava. E aí a tirinha conta esse elemento, Ou seja, essa informação adicional para além da compreensão da linguagem. Dito isso, eu trago aqui, então, um escopo que apresenta as diferentes variações da língua. Temos a variação regional, que eu acabei de explanar, a variação social, que diz respeito à construção social e à compreensão dos níveis dessa língua. Geralmente, um falante que conhece as normas dessa língua portuguesa, conhece a forma padrão, ele tende a falar de um jeito. Mas é uma pessoa que, por exemplo, não é escolarizada, não teve essa oportunidade de ir à escola, ela não vai se aproximar dessa norma padrão. Então, aí a gente vai conseguir perceber essa variação social. As gírias também se adequam dentro dessa variação. E aí nós vamos ter diferentes gírias, a depender do local e do grupo social que está inserido ali nesse processo comunicacional. Nós temos a variação estilística, que diz respeito à modalização dos níveis de fala, e aí o falante ele pode fazer uso do nível formal ou informal, e claro, depender do contexto, a depender do interlocutor, a depender enfim, de vários elementos que constroem esse processo comunicacional. Variação histórica, que diz respeito à mudança e alteração de alguns vocábulos ao longo do tempo, e um exemplo para essa variação é a palavra vós-me-sê ou vossa mercê, que ao longo da história sofreram alteração e hoje a gente conhece como você. O jargão, que são termos específicos de determinadas áreas, e aí a gente vai ter termos específicos do direito, da medicina, da política. E nós temos a variação situacional,
que vai adequar o nível de fala desses interlocutores a depender da situação que eles estão inseridos. Por exemplo, um time de futebol. Eles têm termos específicos daquele contexto, daquele grupo, né? Então, isso é uma avaliação situacional. Dito isso, eu trago aqui um escopo que mostra, né, que evidencia um pouquinho do que eu venho colocando, que o Brasil, em termos geográficos, é um país grande, um país com um número de falantes bem expressivos, e aqui a gente tem alguns termos acerca de cada região. Oxente é um termo específico do Nordeste. O piá é um termo lá do Sul, dos gaúchos. Mano, que é uma gíria, uma construção social aqui de São Paulo. E aí outros termos, né, que vão ilustrar basicamente que a língua ela sofre essas mutações, né, essas adequações, a depender do falante, a depender do contexto, a depender do local onde esse falante está e com quem ele está falando. E é importante nós compreendermos isso para não construir determinadas ideias de que existe um falar certo, um falar adequado. Pelo contrário, né, existe um número de variações que vai atender a determinadas situações, determinados contextos, a quem esse falante é. E a gente não pode invalidar isso, entendendo que a língua é essa capacidade inerente de cada um, enquanto cada um nós somos diferentes. Então, essa ideia preconcebida de apontar como certo ou errado não é algo que a gente encoraja. Pelo contrário, né, eu como professora desencorajo que meus alunos, né, que vocês façam isso. Avançando, eu proponho aqui que nós pratiquemos o que acabamos de discutir. A ideia é que vocês observem, né, dentro dessas situações de comunicação que vocês estão inseridos, se os falantes e os seus interlocutores falam uma variação. Tomem registro disso, pelo menos 3 exemplos. Tentem identificar que tipo de variação é essa, se regional, se histórica, se situacional. Toma nota do caderno e na próxima aula a gente discute.